a Deus, né? A gente pode contar as bênçãos, né? Você pode contar as suas bênçãos? Eu posso, né? Eu começo com aquele amor tão grande de Jesus antes da fundação do mundo, que decidiu nos salvar e nos abençoar. Você já parou para pensar nisso? Antes que o mundo existisse, Deus já sabia de tudo. E assim mesmo Ele decidiu criar a gente, amar e cuidar da gente até agora. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Queria convidar você para abrir as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor, vou ler na Nova Almeida Atualizada, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos aqui nesse dia de festa, de louvor, de gratidão, de celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque cremos na tua palavra, porque vivemos a presença do teu Espírito dentro de nós, porque temos marcas dentro de nós, da tua grandeza e da tua bondade. Temos, Senhor, cenas, lembranças, mas temos também fé e esperança de coisas que o Senhor há de fazer. E agora eu te peço, Senhor, vem com o teu Espírito e se revela aqui entre nós. Conforme a necessidade de cada coração, aplica a tua palavra e ministra as nossas vidas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor vai nos ensinar aqui a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas maravilhosas que o apóstolo Paulo destaca aqui é que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, é uma realidade, não é um mito, nem é uma ilusão. É interessante que já naqueles tempos existia uma série de pensamentos que não acreditavam que Jesus tivesse de verdade ressuscitado dentre os mortos. Existia uma corrente teológica daquele tempo que dizia que o corpo não podia prender aquilo que é a essência do ser humano, a alma, e portanto ele não podia ser ressuscitado porque não representava a santidade, porque a única parte santa era o Espírito. Então, se Jesus ressuscitasse, ele não seria tão santo quanto deveria ser.
Mas, na verdade, isso nada tinha a ver com a teologia, tem a ver com os pensamentos de Platão, tinha a ver com a filosofia grega, tinha a ver com os pensamentos e ideologias daquele tempo. Mas, às vezes, as ideologias e os pensamentos entram dentro da igreja, e entraram também dentro da igreja. E, por causa disso, alguns diziam dentro da igreja de Corinto, ok, talvez Jesus tenha ressuscitado, mas as outras pessoas não podem ressuscitar porque nós não acreditamos em ressurreição. E se você lembrar, tinham aqueles que eram os saduceus nos tempos lá de Jesus, entre os judeus, que também não acreditavam em ressurreição, em anjo, em espírito, em manifestação do poder de Deus de forma nenhuma. É interessante, né? O tempo passa, mas um monte de teologia volta, né? Misturada nesse contexto de igreja, para nos tirar do cerne da vocação, da chamado de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer assim, bom, vamos colocar em ordem as coisas. E ele faz uma introdução dizendo assim, eu vou lembrar para vocês a essência do Evangelho. E eu quero dizer para você que esse Evangelho, ele não foi inventado por mim ou ensinado por mim. Na verdade, nós todos recebemos de Deus esse Evangelho na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem ensinou. Não foi invenção dos apóstolos, mas é aquilo que Deus mesmo do céu veio ensinar para cada um de nós. Ele começa então a dizer a respeito da obra da nossa salvação, daquilo que foi feito. Ele faz então essa recapitulação. E depois disso, ele começa a dizer da veracidade disso tudo através das aparições de Jesus. O que eu quero trabalhar nessa manhã é a aparição, as várias aparições, as várias maneiras como as pessoas puderam perceber Jesus ressuscitado. E quantas eram aquelas testemunhas daquela glória eterna e daquele poder maravilhoso e o foco dele em trazer a mensagem da salvação. O que significam cada uma dessas aparições? O que a gente pode aprender com elas? E aí, o apóstolo Paulo começa a falar de qual foi a ordem como as aparições apareceram, como é que Jesus foi se revelando, ressuscitado aos discípulos e aos apóstolos. Versículos 3, 4, 5, ele diz assim, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é um dos nomes de Pedro, e depois aos 12. Olha que coisa tremenda. A primeira vez que Jesus aparece, logo depois das mulheres, que está lá nos evangelhos, ele vai aparecer ao apóstolo Pedro. E aqui eu vejo a grandeza da graça de Deus na ordem dessas aparições do Senhor. Quem era Pedro? O discípulo que havia caído, que havia negado Jesus. E é interessante que esse compõe um dos relatos mais antigos da ressurreição. O anjo recomenda que seja anunciado a Pedro a mensagem da ressurreição com prioridade. E a gente vai encontrar isso lá em Marcos, capítulo 16, verso 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão, como eu disse. Os demais discípulos afirmam esta aparição em Lucas 24, 34, aos quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E é surpreendente que uma das primeiras aparições do Senhor ressuscitado tenha sido ao discípulo que o havia negado. Isso prova o amor de Jesus por todos os seres humanos. Isso prova o verdadeiro sentido da graça. Jesus tinha um desejo ao ressuscitar: cuidar de cada uma das suas ovelhinhas. Você já parou para pensar nisso? Jesus foi buscar
cada uma das suas ovelhinhas. Não importa o que tenha acontecido, ele foi buscar Pedro. E foi dar destaque para Pedro, quando todo mundo talvez dissesse, esse aí não pode mais, não tem mais direito. Se eu fosse Jesus, eu não sei se eu seguia essa ordem não. Fala a verdade, você seguiria essa ordem? Eu acho que não. Eu tenho que confessar uns pecados meus aqui, né? Eu costumo fazer assim, ó, falhou comigo uma vez, tudo bem, 2 vezes, mais ou menos, 3 já é demais, chega. Mas às vezes Deus fala assim, olha, tem que cuidar 70 vezes 7. E eu fico contando, 489, Senhor. Tem que passar do 490. Mas Jesus estava preocupado com o seu discípulo. E sabe qual era o desejo do Senhor Jesus? Era confortar. Porque havia sentimento de culpa no coração de Pedro. Restaurar. Porque havia um sentimento de impossibilidade de continuar a missão. E isso fica claro no encontro da Galileia, quando Jesus 3 vezes tem que dizer para ele, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeirinhos. Porque naquela hora, ele talvez estivesse pensando, eu não dou para isso não, meu negócio é peixe, meu negócio não é pescar homem não, né? Esse negócio é voltar lá para o barquinho com a minha rede, esse negócio de cuidar de gente é muito complicado, esse negócio de ter que ser líder e botar a cara a bater é muito difícil. Mas Jesus olha para ele e fala, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta, apacenta, apacenta. Ele vai e pega o discípulo infiel para trabalhar o coração dele para que ele seja fiel. Hoje talvez você esteja se sentindo como Pedro, depois da crucificação. Talvez aqui nesse auditório tenha um discípulo que fugiu. Talvez Deus há muito tempo esteja trabalhando no seu coração um propósito e um alvo. E você vem fugindo desse propósito, desse alvo a vida inteira. E você, quem sabe, até ore pelo propósito, pelo alvo, mas para que outro faça, quanto Deus está dizendo, eu chamei você para isso. E você fica dizendo, será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Enquanto o Senhor está dizendo, você já viu porque eu te mostrei, vai lá e faz. Sabe o que é interessante? É que Ele não para de insistir com você, porque assim como Pedro, cada vez que Ele se encontra com você, porque Ele está vivo e não desiste da gente, Ele diz, te escolhi, te chamei, continua na missão. E quando você acha que não pode, porque você já fez alguma coisa errada, Ele diz, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Talvez você esteja aqui depois de muitas vezes, e se nada mudar na sua vida, talvez você só volte no Natal, na próxima festa. Porque tem gente que vai à igreja, quando morre alguém, quando apresenta um bebê, na Páscoa e no Natal. E olhe lá se vem na Páscoa, porque às vezes só vem no Natal. Mas sabe o que é tremendo? É que Jesus não se esqueceu de você. E que se você olhar para a tua vida, para o teu coração, você vai ver quantas vezes Ele está batendo na porta do seu coração e da sua casa. Porque Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E sabe, quando Jesus apareceu ressuscitado para Pedro, Ele estava dizendo para todos nós, não desisto de nenhum dos meus discípulos. Você foi infiel? O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar e te lavar. Essa é a bênção. Assim foi no dia em que Jesus ressuscitou. Assim será na minha vida e na sua vida. O Senhor restaura o discípulo que cai. O Senhor
retorna à comunhão da fé àqueles que Ele vai buscar. Ele quer se encontrar em particular com você, e você quer experimentar algo novo, então descubra o poder da restauração na tua vida. Não tem nada melhor. Segunda aparição que esse texto fala. Os relatos da ressurreição nos falam que depois do Senhor ter aparecido às mulheres e a Pedro, Ele se preocupou com os 2 discípulos que estavam tão tristes e desiludidos que desistiram de tudo e voltaram para a sua aldeia lá em Emaús. Lembra disso? Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículos 15 até 24. E é interessante que a Bíblia fala nesse texto que os 2 estavam indo embora de Jerusalém para a sua aldeia, que cerca de 10, 11 quilômetros de Jerusalém, caminhando. E Jesus se aproxima deles e pergunta: o que é que vocês estão conversando? E ele disse assim: nós estamos falando sobre Jesus. E aí Lucas diz assim: por alguma razão eles não conseguiram perceber que estavam falando com Jesus. Alguns dizem que é talvez porque o corpo glorificado não seja tão igual, tão semelhante ao corpo físico, mas eu creio que eles tinham uma venda nos seus olhos, porque Deus tinha um propósito e Cristo tinha um propósito para trabalhar o coração deles, para que nós entendêssemos que às vezes nós temos vendas espirituais sobre os nossos olhos, que não nos permitem enxergar a realidade como ela é, mas a interpretá-la à luz dos nossos sentimentos e dores. Você já não interpretou a sua realidade à luz das suas dores? E você acha que isso é uma verdade absoluta? Eu me lembro que quando papai faleceu, a gente, no dia seguinte à morte, depois do enterro, nós fizemos um almoço de família, um café da família, para tratar de negócio. Quem vai pagar o quê, não é? Aquelas coisas, tem que pagar o funeral, aquela coisa toda. E estava tudo bem. Até uma determinada hora, quando a gente lembrou de um fato do passado. E cada um olhava para aquele mesmo fato que os 4 irmãos tinham vivido no passado, com um olhar completamente diferente, uma interpretação totalmente diferente. E a gente começou a brigar. Porque, na verdade, aquele fato era um dos mais marcantes da nossa história, da nossa vida, quando papai e mamãe se separaram, e cada um olhava aquela história à luz dos seus próprios sentimentos e dores. E talvez na soma de tudo tivesse a realidade, e não na interpretação de um só. Eu creio que aqueles 2 no caminho de Emaús não enxergaram Jesus porque viam a realidade à luz da sua dor. E então eles disseram para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Olha que absurdo. Dizer para Jesus que Ele é o único que não sabe, Ele estava na cruz. Mas não é assim que a gente faz. Senhor, o Senhor não entende nada da minha vida. O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. O Senhor não se preocupa. O Senhor me abandonou aqui. Mas Jesus estava lá e não foi embora. Se fosse eu ia dizer: mas que bando de ingrato, eu vou embora agora. Mas olha a paciência de Jesus, Ele vai caminhando com aqueles 2, o dia inteiro. Chega de noite na casa, lembra? E aí Ele se revela ao partir do pão, que nós vamos fazer agora. Ao partir do pão, Ele se revela como o Messias, o Senhor e o Salvador. E de repente, as escamas das dores caem. E eles enxergam o Messias e o Salvador. Sabe o que eu aprendo nessa segunda aparição do Senhor Jesus? É que aqueles que estavam sem esperança, angustiados, amargurados, desiludidos com Deus e com os homens, Jesus se importa com eles. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim: Páscoa, o que eu estou fazendo na Páscoa?
Tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Fulano pisou no pé, Beltrano fez aquilo. Eu quero dizer para você que Jesus se importa tanto com os desiludidos e aflitos, que Ele deixou todas as suas ovelhas em Jerusalém e foi atrás dos 2 que estavam indo para Emaús. Você lembra da parábola das 99 ovelhas e da 100ª? Querido, eu e você somos sempre a 100ª ovelha que Jesus está dando atenção absoluta. Ele se importa. Quantas vezes na minha vida e quantas vezes na sua vida Jesus foi buscar e foi buscar você? Quantas vezes Ele foi me encontrar onde eu estava? Desiludido, desanimado, magoado, machucado. Lidar com gente não é fácil. E pastor só lida com gente. Eu vou fazer 44 anos de ministério. Já me desiludi com todo tipo de gente que você pode imaginar. E algumas vezes eu pensei, não sei se eu quero continuar. Mas em nenhuma dessas vezes Ele deixou eu ficar escondido na minha dor. Ele foi ao meu encontro e me visitou. E eu quero dizer para você que Ele não vai deixar você escondido na sua dor. Ele vai ao seu encontro, vai visitar você. Na verdade, Ele já está fazendo isso. Ele trouxe você aqui hoje para fazer isso. O Senhor que ressuscitou está aí ao seu lado. Porque Ele não se esquece de você. Tem um texto na Bíblia que para mim é fortíssimo. Pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? E é interessante esse texto. A mãe que amamenta. Uma mãe, já é difícil esquecer do filho, mas uma mãe que amamenta não esquece. Sabe por quê? Porque o folículo luteinizante, que é o hormônio que está aqui no seio dela, e que faz sair o leite, ele começa a trabalhar na hora certa para produzir o leite. E se ela esquecer do seu filho, o peito dói. E se esquecer mais um pouco, empedra. E Deus pergunta assim: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho? E aí ele diz assim: ainda que se esqueça, eu não me esqueço de você, porque tem o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Esse é o Deus que nós adoramos, que não se esquece de nós, que vai buscar a gente nos caminhos mais tortuosos, que vai ao encontro da gente nos lugares que a gente não imagina, que vai buscar, porque você é filho amado dele. Está entendendo? E nessa aparição do Senhor eu vejo isso. O discípulo que caiu, ele vai buscar. O discípulo que se desiludiu, ele vai buscar. Isso me lembra as palavras de Jó, capítulo 4, versículo 4, que está escrito na Bíblia Viva. Eu gostei dessa versão, que diz assim: tuas palavras têm mantido de pé os homens. É a palavra do Senhor, é a visitação do seu Espírito que nos mantém de pé, meu querido. Andar sozinho é andar no buraco. Mas se você quer sair do buraco, dá a mão para o Senhor e anda com Ele, porque Ele, ressuscitado, visita você todos os dias. E Ele quer restaurar, Ele quer trabalhar. E as palavras que Ele fala para nós, fazem arder o nosso coração. Lucas 24, 32, foi a conclusão desses homens. Eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Jesus está passando pertinho de você agora e está fazendo arder o seu coração. Porque cada palavra da Escritura que está sendo explicada, Ele está aplicando pelo seu Espírito Santo na sua vida. E Ele está dizendo: estou aqui para visitar você, para abençoar você e para fazer uma coisa nova na tua vida.
Mas é preciso abrir a porta do coração. É preciso abrir a porta da casa. E é preciso deixar Jesus reinar. Porque só Ele traz a paz dentro da nossa alma. Quando a gente está desiludido e magoado com alguém, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito humano. Eu tenho que falar que já aconteceu comigo. Você está doido para esganar aquela pessoa. Fala a verdade. Está doido ou não está? Talvez você não faça, porque você tem um filtro na sua... que dá vontade, dá. Não é verdade? E vou dizer mais. Se a pessoa logo se arrepende, chega para você, quer pedir desculpa, se você tiver com muita raiva, você fica com raiva da desculpa que ele está pedindo. Pensa que é fácil assim? É só comigo que acontece isso? Acho que não, né? Mas sabe, quando eu olho para Jesus, o meu Senhor, eu vejo alguém tão diferente, que vai buscar quem não pediu desculpa, que vai visitar quem não merece, que vai consolar aquele que não quer ser consolado, porque a raiva não quer consolação, quer punição, quer vingança. E Ele vai lá visitar a gente. E quando Ele se revela, a mente muda e o olhar muda. Quando os dois no caminho de Emaús entenderam quem era Jesus, já era de noite, não se viajava de noite naquele tempo. Sabe o que eles fazem? Eles largam tudo, a comida em cima da mesa, eles largam tudo, a família na casa, eles largam tudo e correm para Jerusalém. Eu acredito que levou algum tempo, porque eles já tinham caminhado 11 quilômetros, se eles fizessem a média aí de uma caminhada de 4 quilômetros por hora, que é uma média bem acelerada, né? 3,5 é o normal, tá? Eles levariam quantas horas? 2 horas, 2 horas e meia para chegar em Jerusalém. Depois de uma caminhada de 10 quilômetros, ou seja, fariam 20 quilômetros no mesmo dia, ou 22, dependendo de como você olha para o local que ele saiu. Mas eles vão correndo, porque quando o nosso olhar muda e Jesus cura a nossa alma, a gente não consegue ficar no buraco que a gente estava, a gente tem que proclamar o que está acontecendo para todo mundo. Há uma esperança, mudou alguma coisa na minha vida. Hoje eu espero que você vá para casa diferente do que chegou aqui. Que os seus olhos se abram e que você veja a glória do teu Redentor visitando a tua vida, pegando as dores, que são verdadeiras e concretas. A cruz aconteceu, a vergonha aconteceu, a injustiça aconteceu, mas Jesus venceu tudo isso e continua vencendo. Terceira aparição. Essa para mim é tremenda. Versículos 6 e 7 diz assim: depois disso apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. E depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Esse Tiago aqui tratava-se de Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, porque Maria teve outros filhos depois com José. E a Bíblia vai falar dos seus irmãos. E esse aqui é Tiago, irmão de Jesus, chamado na Bíblia de irmão de Jesus, também conhecido na história como o justo, aquele que pastoreou a igreja de Jerusalém. Os evangelhos nos mostram que os irmãos de Jesus e a sua família não compreendiam em alguns momentos, até foram hostis, a conduta de Jesus e o ministério de Jesus. Lá em Marcos 3:21 nos mostra que tentaram detê-lo, porque achavam que Jesus estava louco.
Esse negócio de pregador dele, o negócio dele é carpinteiro, aprendeu com o pai dele. Os irmãos dele não entendiam. E diz assim a Bíblia: quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Em João 7,5 diz assim, nos fala a respeito dos irmãos de Jesus, que não eram capazes de crer que ele era o Messias, nem profeta. E diz assim João 7,5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E apesar de tudo isso, Jesus apareceu para Tiago, irmão dele, como prova do seu amor. Ele queria restaurar o discípulo incrédulo, o discípulo que não sabia que era discípulo ainda. Você já viveu essa situação? De ser um incrédulo e Deus falar com você? No testemunho da minha mulher, espero que ela conte sábado que vem para você, alguns irmãos chegavam para ela, na sua adolescência, ela fora da igreja, e diziam: Deus está me dizendo que vai acontecer isso e isso na sua vida. Eu dizia: esse cara é maluco. Eu estou fora da igreja, não quero saber de igreja, não quero saber de ninguém. Só que tudo que Deus falou está acontecendo na vida dela. É ou não é? Sem nenhuma vírgula. Tiago, o discípulo incrédulo. Mas é só ela? Quantos tem aqui? Mas olha que coisa tremenda. Existe um evangelho apócrifo, segundo Hebreus, Evangelho segundo Hebreus, onde a gente só tem fragmentos. São relatos antigos da história da igreja. São as pregações que eram feitas na igreja nos primeiros séculos. E elas se perderam, porque elas não eram um texto canônico. Grande parte do que a gente recuperou desse evangelho apócrifo, chamado aos Hebreus, é na linguagem do aramaico, porque ele foi escrito em aramaico, não é? Na linguagem do aramaico, quase uma repetição do evangelho de Mateus, com alguns acréscimos, que era aquilo que se falava na igreja, o testemunho da igreja. E tem uma narrativa interessante nesse evangelho apócrifo. Diz lá, quando Jesus morreu, seu irmão entristecido e abalado, disse que não comeria mais pão enquanto Jesus não ressuscitasse. A gente não sabe se ele se converteu na cruz, se ele converteu-se antes da cruz, mas quando ele morreu, ele lembrou das palavras que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e ele faz um voto: não vou comer mais pão enquanto Jesus não ressuscitar. E na manhã da ressurreição, conta a história, que Jesus apareceu a Tiago, ele disse: irmão, come o teu pão, pois o Filho do Homem levantou-se dentre os que dormem. Eu gosto de ler essas coisas, ficar imaginando, você já sabe disso, né? Eu imagino Tiago levantando de manhã, porque foi Jesus que ressuscitou de madrugada. Ele está levantando de manhã, que nem eu e você, está coçando os seus olhos, e tem uma mesa posta, o pão colocado na mesa, e ele olha para o seu irmão e diz: irmão, come o pão, porque ele tinha feito o voto de não comer pão, porque o Filho do Homem, o Messias prometido, ressuscitou dentre os mortos e está aqui. E sabe, o incrédulo se torna tão crente e piedoso que se torna mártir da igreja. Depois
da ascensão de Jesus, se torna o líder da igreja, e a história conta, nos livros de Eusébio, que depois de alguns anos a perseguição se intensifica na cidade de Jerusalém, e por ser Tiago um homem muito piedoso, a ponto de todo o povo chamar de o justo, por causa da sua vida de oração, pelo seu temor a Deus, os líderes de Jerusalém o levam ao pináculo do templo para que ele possa falar à multidão. E eles dizem assim: olha, não é possível que continuem falando a respeito desse Jesus, mas se você falar para eles contra esse Jesus, eles vão parar de falar isso. E eu não sei se eles foram infantis, ou se eles não sabiam que Tiago já era esse líder que era. E ele aceita, e sobe no pináculo do templo, e quando ele chega lá em cima no pináculo do templo, ele começa a pregar o evangelho e dizer que Jesus ressuscitou, e que ele está vivo. E quando aqueles líderes judeus escutam aquilo, disseram: nós fomos enganados, e então o lançam para baixo, e ele cai do pináculo do templo, e quando desce, ele não tinha morrido ainda, e eles começam a apedrejá-lo, e ele não morreu ainda, e então um deles pega um pau, e bate em sua cabeça até que ele morra. Mas ninguém conseguiu tirar do coração daquele que era incrédulo que Jesus ressuscitou. Porque quem tem um encontro com o Cristo ressuscitado nunca se esquece desse encontro. Ainda mais esse, de manhã bem cedo, acordando e vendo a mesa posta e o pão. Meu irmão, coma pão, porque o Filho do Homem, o Messias, ressuscitou. Talvez você seja o discípulo incrédulo, aquele por quem tem gente orando por você há muito tempo. Você conhece tudo, mas não sabe nada. Mas o Senhor está visitando você, e o seu espírito está batendo na porta do seu coração, e Ele quer fazer algo novo na tua vida. E quando a gente vive essa experiência, e ela é nossa, não importa a pressão e a luta, a gente sabe em quem tem crido, e vale a pena. Última aparição que eu quero falar nessa manhã. Versículos 8, 9 e 10 dizem assim, e 11. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida e não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Por fim, Paulo se inclui nesses relatos, lembrando-se do dia da sua conversão. Quando no caminho de Damasco, com as cartas para prender os crentes em Jesus daquela cidade e arrastá-los a Jerusalém para serem julgados lá, porque o foro era favorável para que eles fossem perseguidos e talvez mortos. Jesus se encontra com ele. E aparece Jesus a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para você escoiciar o ferrão. Sabe o ferrão? Aquele que a gente dá um cutucão no boi assim. Se a gente escoceia, se machuca. E aí ele pergunta: mas quem és tu? Eu sou o
Cristo que tu persegues. Sabe? Paulo vai dizer assim: por último apareceu para mim. E eu sou o menor dos servos de Deus, pois de tantas maneiras eu resisti ao Senhor. Tiago, o outro apóstolo, foi morto à espada. Estevão foi apedrejado e eu fui uma das testemunhas que o levou a isso. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas Jesus foi buscá-lo assim mesmo. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando em mim. Parece que Paulo coloca a abertura, a chamada para a gente, né? Depois de todos esses, como um nascido fora de tempo, ele também se revelou a mim. Um dia eu estou com 12 anos de idade, num encontro com jovens bem mais velhos do que eu, na casa de uma pessoa, na sala, quando aquele jovem, num grupo pequeno, dá o seu testemunho. E ele fala que Deus tinha falado com ele. E eu com 12 anos fiquei pensando assim, esse cara deve ser um doido, como é que ele escuta Deus? Será que ele ouve vozes? Isso é coisa de maluco. Mas Deus é tão maravilhoso que semeia uma curiosidade no meu coração. E eu vou para minha casa pensando nisso, mas sentindo uma alegria que eu não sabia que alegria era aquela, porque eu nunca tinha vivido um culto, apesar de ter nascido na igreja, que tocasse tanto o meu coração, ainda que eu tivesse muitas dúvidas. E eu me lembro que eu subi no meu quarto, me ajoelhei na presença do Senhor e disse: Deus, se é verdade que o Senhor pode falar, se é verdade que o Senhor pode tocar o nosso coração, fala comigo. Só tinha 12 anos de idade, estava de joelhos na beira da cama, meu joelho começou a doer. E aí um monte de pensamentos veio. Está vendo? Você é maluco mesmo. Houve um cara doido e fica doido igual. Achando que Deus fala, que Deus faz alguma coisa, que Ele se revela, que Ele aparece. Cresce. Para de ser criança. E fala para uma criança que ela é criança. É horrível. Mas naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim: você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia. E eu peguei a minha Bíblia e abri. Falei: se o senhor pode falar, fala comigo. Se a Bíblia é a palavra, fala para mim. Abri, em qualquer lugar. E apareceu essa frase: assim diz o Senhor. Quando eu li essas palavras, o Espírito de Deus se derramou sobre a minha vida. E eu comecei a tremer da cabeça aos pés. Não era só a palavra, era algo diferente que estava acontecendo. E naqueles versículos que eu infelizmente não tive o cuidado de guardar, porque eu só tinha 12 anos. Ele falava das minhas dúvidas, mas ele se revelava para mim. Eu fiquei tão feliz que eu descobri que Deus falava que a gente podia ter um encontro pessoal com Ele. Desci correndo as escadas para falar para os meus pais que Jesus tinha falado comigo. Quando eu cheguei lá embaixo do sobrado, aquele pensamento ruim veio de novo. Você é uma criança mesmo, hein? Você acha que Deus falou com você? Foi coincidência, abriu a Bíblia assim, de qualquer jeito. E como bom italiano teimoso, eu voltei lá para o meu quarto. Falei: Deus, o negócio é o seguinte,
veio um pensamento na minha cabeça de que isso aqui foi uma coincidência. Se o Senhor fala, fala de novo. E abri a Bíblia de novo. E começava, assim diz o Senhor, e aquela presença do Espírito de novo. E agora falava da dúvida que eu tinha do que ele tinha falado. Eu falei, meu Deus, esse negócio está ficando muito sério. Mas eu falei assim, Deus, uma vez pode ser coincidência, duas talvez, mas três. Então fala a terceira vez. Eu não quero ter dúvida. E pela terceira vez ele me visitou naquela tarde. E sabe qual é a benção? É que ele continua falando comigo todos os dias. Quando eu leio esse texto, eu me coloco nele. Paulo, não foi só com você. E quero dizer para você, aquilo que está aqui não é só com Paulo, não é só comigo, é com todo aquele que invoca o nome do Senhor. Se você for invocar o nome do Senhor e buscar a sua presença, Ele vai falar com você, Ele vai se revelar para você, porque Ele é o Deus vivo e todo-poderoso, Ele é o Jesus ressuscitado, Ele não é o Jesus da liturgia, Ele é o Jesus que habita o coração de todo aquele que crê, Ele é o Jesus que revela os seus sinais, as suas maravilhas, o seu poder, a sua glória. E é isso que eu vim celebrar aqui hoje. Um Cristo vivo, que faz diferença na nossa vida. Que quando a gente ora, a gente não está falando para o céu ou para as telhas. A gente chega nos lugares celestiais através de Jesus Cristo. E as portas da sala do trono se abrem. E o Deus Todo-Poderoso nos recebe, e a glória dele se manifesta. As aparições de Jesus me revelam o amor e a graça do meu Salvador. O Cristo que ressuscitou não é uma lenda, é uma realidade para aqueles que o viram no passado e que continuam sentindo a sua presença, e muitos até vivendo-o hoje. Quando a gente vai para o Egito, quando a gente vai para a Palestina, quando a gente vai para o mundo árabe, a maior parte das conversões acontecem por visões de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele aparece para aquelas pessoas que não tem outro jeito de conhecer a palavra, porque Ele está vivo. E Ele quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Antes da gente celebrar a ceia do Senhor, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve examinar-se a si mesmo. Mas lá Paulo ensinou que na Páscoa, antes de começar a Páscoa, a gente tem que tirar o fermento velho. E hoje eu queria desafiar você a se colocar nessas histórias todas. Quem é você nessa história? O discípulo que foge, que trai, que se esconde, que quer voltar para o barquinho para pescar, porque não entende que Deus não vai abandoná-lo. Volta, porque Jesus está te visitando. O discípulo magoado. Uma das armas de Satanás é colocar o desânimo pela mágoa. E a gente vai embora, a gente larga tudo que está fazendo, porque está desiludido com pessoas e com Deus. Mas Jesus não vai embora, Ele vai buscar a gente e se revela a nós. E quando Ele se revela a nós, a gente não consegue ficar no cantinho da gente, tem que voltar para o lugar da vontade de Deus. Quem sabe o incrédulo, que está com tantas marcas aí, hoje Jesus fala para você, pode comer o pão, porque eu estou aqui, ressuscitei, é verdade. Se você nunca viveu uma experiência transformadora, de visitação do Senhor, Jesus quer te dar, para você ser a parte final desse texto e dizer,
também a mim. Ele apareceu também para mim. A fé em Jesus não é apenas uma celebração de uma tradição, é uma experiência tremenda e poderosa. Se você não viveu essa experiência tremenda e poderosa, Jesus está chamando você para isso, porque Ele vai te dar isso hoje. Se há alguém a quem o Espírito Santo hoje está falando, em algumas dessas situações, eu quero orar por você, porque tem uma bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele quer derramar essa bênção hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã. Ele quer fazer algo novo na tua vida hoje. Então, se há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, eu queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar. E eu sempre vou dizer isso, se você vai ouvir os meus sermões, você sempre vai ouvir isso. Por que eu faço isso? Não é porque esse lugar seja mais sagrado, porque a mão do pastor é poderosa, porque a oração... Não. É porque se a gente não está disponível para ouvir e obedecer a voz de Deus dentro de um templo, na hora da oração, não se engane, você não vai obedecer em lugar nenhum. Se a gente não está disposto a ouvir o chamado de Deus, na hora de um culto, você acha que você vai ouvir lá fora na rua? Não se engane. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vem para cá agora, levanta do seu lugar agora e vem aqui, nós queremos orar juntos, levantar um clamor pela sua vida, pedir a bênção do Senhor sobre você, o derramar da graça dele. Está lá em cima, vai descendo em nome de Jesus. Está aqui embaixo, vai vindo para cá em nome de Jesus. Há povo de Deus aqui a quem o Espírito Santo está falando? Tem algum discípulo ferido aqui hoje? Tem alguém que está com o coração apertado? Vem em nome de Jesus, o Senhor tem coisas novas para fazer. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Venha. Tem povo de Deus aqui, a gente sabe, o Espírito Santo se manifesta no meio da gente. Pode vir. Venha, em nome de Jesus, venha. É Ele que está chamando, não sou eu não. É Ele que está chamando. Vem, 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 é hoje. Hoje o Senhor vai fazer algo novo, hoje. Não é amanhã não, é hoje. Hoje o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Hoje Ele vai responder. Hoje Ele vai visitar. Hoje Ele vai fazer algo especial. Porque Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. O Senhor tem algo especial para fazer. Pode vir. O Senhor está falando com você? Você está ouvindo a voz do Espírito aí no seu coração? Então venha. Pode vir. Agora a gente vai orar pelas pessoas que estão aqui. E eu queria pedir, que eu sempre peço para você, né? Se você sente no coração o desejo de orar por alguém, vem aqui, chega perto, coloca a mão sobre essa pessoa e a gente vai levantar um clamor de fé, crendo na intervenção do Senhor. Só Deus e cada pessoa que está aqui sabe o que está vindo no coração de cada um aqui, não é? Mas a gente vai buscar graça e misericórdia do Senhor. Preciso de algumas mulheres que venham aqui, alguns homens que venham aqui. Coloca a mão sobre essas pessoas aqui. Olha, tem um senhor aqui, tem outro senhor aqui, tem uma senhora ali, tá? Queria ver aqui alguns irmãos que possam chegar perto aqui. Isso. Aqui tem uma irmãzinha aqui, que alguém pudesse chegar pertinho dela aqui, pode ser? Isso, minha irmã, chega pertinho aqui, tá? Tem uma outra senhora ali, tá? Visita ali, coloca a mão ali, tá? Duas pessoas aqui, duas mulheres, não tem mulher aqui não? Vem aqui em nome de Jesus, vamos lá, duas mulheres aqui. Tem uma senhora que está sozinha aqui, queria que alguém viesse orar por ela aqui, por favor. Tem duas aqui, ó, queria que alguém colocasse a mão sobre elas, tá? Para a gente orar. Essa irmãzinha que está chegando aqui, alguém pudesse chegar junto ali também, tá? Agora todo o povo de Deus de pé, todo o povo de Deus de pé, levanta a tua mão para o céu. A palavra de Deus ensina que esse é um sinal de fé, de esperança. Você crê que Deus ouve as orações? Você crê? Então estende a tua mão para cá com fé, você está orando agora.